Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Hoje o nosso canal está completando 2 meses de meditações que temos feito algumas reflexões sobre a palavra de Deus. E o tema de hoje é um tema que eu gosto muito, é o tema de José. E eu trago um tema bem motivador, bem importante para a gente meditar um pouquinho, que é o tema sobre fidelidade a Deus, Deus em primeiro lugar, e a gente vai explorar a história de José. E a música tema de hoje é Insubstituível, da Lumelpídio, com o Fernandinho. Depois eu vou deixar o link na descrição da música. E vamos à história de hoje. Bom, essa história, na verdade, a meditação de hoje, eu estou reproduzindo de um final de semana com Deus que teve na minha igreja, e o meu pastor da minha denominação, ele abordou esse tema e eu achei tão legal que eu falei, eu vou levar para o canal esse tema que é tão reflexivo para a gente poder meditar um pouquinho aqui. E, bom, primeira coisa, quando a gente fala da história de José do Egito, a gente fala de uma transformação que Deus fez na vida dele, né? Primeiro que ele operou milagres e aí aconteceu diversas coisas no caminho, né? E eu vou contar um pouquinho da história para a gente poder fazer reflexão. Bom, primeiro que o pai de José do Egito chamava-se, né, Jacó. Jacó era casado com Raquel. Raquel era estéril e ela não poderia ter filhos. E mais ou menos a Bíblia fala que quando Jacó tinha mais ou menos 90 anos, Deus realizou o sonho de Raquel, depois que eles tanto clamaram para ela ter um filho. E foi José. José, ele tinha irmãos, mas o pai dele, Jacó, sabia que ele era fruto de um milagre e que Deus tinha um plano muito especial na vida dele. Como eu falo, todos nós, Deus tem um plano especial para cada um de nós, né? Mas tem algumas pessoas que Deus coloca uma missão e um plano especial, ainda mais especial aqui na terra. E José era um deles. E aí a Bíblia conta que, bom, essa história, primeiro que eu vou contar, vou fazer um resuminho, tá em Gênesis, é, tá em Gênesis 37 a 50, a história de José, tá bom? Se vocês quiserem depois ler com mais calma, podem ficar à vontade. E aí, quando José nasceu, seu pai Jacó ensinou, diferente dos outros filhos que trabalhavam no campo, como ele era fruto de um milagre, Deus, e ele sabia o plano que Deus tinha na vida dele, que era um plano muito especial, ele ensinou ele a ler, a escrever, ele tinha uma túnica especial. José era tratado de uma maneira diferente dos irmãos. E a Bíblia fala que teve uma vez que ele sonhou que vários trigos, né, vários trigos juntos, se ajoelhava, se inclinava perante o trigo dele, né, o feixe que é um monte de trigo. E aí foi quando despertou grandes ciúmes nos irmãos dele, porque pela lei da época, o primogênito que era o mais importante da família, que no caso não seria José, né? Seria os primeiros filhos do lado de Jacó, né? E aí contrariou totalmente o costume da época, e aí despertou um ciúmes muito grande. Primeiro que também Raquel, além dele ser um milagre, ela fez uma túnica muito bonita para ele. Então ele tinha um tratamento diferenciado. Mas quando ele teve esse sonho, foi o estupim para os irmãos terem muitos ciúmes dele. E aí foi lá que aí ele foi vendido como escravo, chegou no Egito. Imaginem uma coisa que um plano maravilhoso que o pai e a mãe tinha para ele, fruto de um milagre. Você imagina como o pai e a mãe ficou com o coração apertado, né? E aí eles venderam José, né? Lógico que não falou isso para o pai e para a mãe, falou que ele tinha sido morto por lobos, né? E essa história se perdurou e só no final da história que você consegue realmente bem à tona o que de fato aconteceu, que os irmãos confessam
a Jacó a mentira que eles sustentaram por diversos anos. E, infelizmente, Raquel não viveu para ver essa cena, né, do reencontro, quando chegar no dia que Jesus voltar e nos encontrarmos no céu. Eu imagino que esse reencontro entre Raquel e José vai ser tão lindo, porque é uma despedida que eles não puderam se dar aqui na terra, né? Eles não tiveram essa oportunidade. E, bom, mas aí continuando a história, e ele foi vendido como escravo, só que ele era um escravo diferente. Ele era um escravo com instrução. Ele era um escravo que sabia ler, sabia escrever. Só que aí ele recebeu um cargo de confiança. Potifar colocou ele para algumas funções que eram a mais do que escravos, como se fosse um encarregado da época. Deu crédito a ele, credibilidade. Só que a esposa de Potifar se interessou por José. Interessante aqui foi que na história de José que fala, foi que ele manteve a fidelidade a Deus. Ele confiava nos planos que Deus tinha para ele, mesmo sem ele enxergar, porque imagina, ele tinha lá toda a vida cômoda e ele é vendido como escravo, você imagina as emoções dele, mas mesmo assim ele não, e aí, enfim, ele sofre uma injustiça, né? E ela se interessa por ele. E ele não cede, porque ele tinha princípios, ele tinha fidelidade, ele sabia qual que era o caminho certo, se manter fiel a Deus. E ele não cedeu, e aí, enfim, ele foi para a prisão, né, injustamente. Quando vocês veem a história e leem na Bíblia, você vê que foi injustamente. E a Bíblia não fala por quanto tempo que ele fica na prisão, né? Quantos anos da sua vida que ele fica. A Bíblia não fala na história de José, né? Só que aí o que acontece? Ele é fiel, na verdade, e ele não tem medo de ser fiel. O interessante é isso, porque aí ele chega na prisão e tem duas pessoas. Tem um copeiro, o chefe dos copeiros, e tem o padeiro. E José tinha uma sabedoria muito grande, porque Deus dava isso a ele era fiel a Deus. E mesmo em qualquer situação, ele nunca deixou de ser fiel. E Deus via isso, né? E chegou um dia que eles tiveram um sonho e eles ficaram muito incomodados com aquilo. Tanto o padeiro quanto o chefe dos copeiros. E aí, no sonho, José fala que ele sabe o que o sonho significa. Então, eles prontamente já vão, né, perto de José. E José fala para o chefe dos copeiros que dentro. Aí ele explicou o sonho e fala que dentro de 3 dias ele ia voltar que o rei ia tirar ele da prisão. E aí ele fala: não se esqueça de mim, né? Lembre-se quando você estiver lá. E aí o outro ele não queria contar, né? Ele também conta o sonho, o padeiro, o chefe dos padeiros, ele conta o sonho e ele fala: não vou falar. E aí ele fala: não pode falar. E aí, dentro de 3 dias, ele foi morto, né? Ele deu certinho o que José tinha de interpretação dos sonhos, a sabedoria que Deus dava, né? E a fidelidade de José era tamanha, porque vocês imaginam, né? Você ser fiel a Deus, mesmo quando as coisas não vão como planejado, mesmo quando você sabe que você está sendo injustiçado, e ele se continuava lá firme, confiando nos planos que Deus tinha para a vida dele. Por quê? Porque ele tinha no coração dele primeiro Deus. Ele ia ser fiel independente do que acontecesse. E aí ele continua, né? Aí nesse tempo depois fala que depois que o chefe dos copeiros voltou pro reino, né? Voltou de volta para o lugar dele, para a posição dele, passaram-se 2 anos. 2 anos e José continuava lá preso. Isso fala o tempo. Não fala no total quanto tempo ele ficou preso, mas fala que entre o episódio da interpretação do sonho e entre ele ser chamado na presença do faraó, levaram-se 2 anos para ele lembrar que interpretava sonho. E o faraó, aqui ele fala
que ele começou a ter sonhos que estavam perturbando e ninguém sabia. Mas José sabia, porque Deus dava essa sabedoria para ele. E aí ele fala das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas na visão, ia vir primeiro 7 vacas gordas, ia ter fartura, e aí depois as vacas magras e destruía tudo e ficava seca. E aí ele conta toda essa parte do sonho, né? Que mais detalhado vocês podem ler na casa de vocês, porque senão o vídeo vai ser muito longo. E aí José, ele interpreta o sonho dele, que seria que iriam vir 7 anos de fartura e 7 anos de seca no Egito. E que o Egito poderia não sobreviver se não tivesse alguém que comandasse tudo aquilo. E aí eles iriam. E como evitar? Faraó pergunta para José. Ele fala assim: você vai ter que guardar 1/5 de todos os grãos nesses 7 anos e depois vai entregar para a população esses grãos quando vier a parte da seca, senão o Egito pode não sobreviver. E aí Potifar, o faraó pergunta: você confia nesse homem, Potifar? E aí ele fala: com a minha vida. E aí a chance de Potifar, né, se retratar, porque ele viu que realmente era uma pessoa de Deus, que Deus estava no controle, nos planos, até mesmo quando não parecia. E aí José vira o governador do Egito, somente abaixo do faraó, com total autoridade. E a fidelidade de José é muito impressionante, porque ele nunca questionou e Deus tinha os planos mais maravilhosos, embora não parecesse. Talvez se ele ficasse lá no cantinho dele e tudo não tivesse feito parte de um plano que Deus tinha para a vida dele, talvez se ele murmurasse tudo, Deus já tinha esse plano. Talvez se ele ficasse lá, ele não teria todas essas honras e essa história tão bonita para contar na Bíblia, para nos mostrar a importância da fidelidade a Deus, de nós confiarmos mesmo sem ver, porque tudo faz parte de um processo de aprendizado, de planos que Deus quer realizar na nossa vida. O interessante aqui na Bíblia que fala é que José, aqui ó, Gênesis 41, 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, tá? Então, quando ele virou governador. E naquela época, o Egito era um país onde era um país máximo, né? Tinha importância lá. E ele tinha total importância, o Egito, e ele era a segunda pessoa mais importante do mundo, vamos dizer assim. Então, assim, aí aqui fala, né? Tem uma parte da Bíblia aqui que fala assim: de vez em quando Deus transforma completamente as coisas para que saibamos que foi Ele quem fez. Então, os trechos aqui da Bíblia, aqui, ó, Bíblia da Mulher de Fé, tá? E a autora é Marilan Meberg. Então você vê, parecia que a história não ia dar nada. E Deus usou tal forma, pela fidelidade, né? José confiava mesmo sem ver, é um dos temas que a gente já conversou aqui. E ele foi muito usado por Deus, não só usado como Deus honrou a vida dele a ponto de salvar toda uma nação. E ele nunca deixou de ser fiel a Deus. E até mesmo na interpretação do sonho, não falava fui eu que estou interpretando. É Deus que dava sabedoria. Então, em todo instante, ele sempre colocou Deus em primeiro lugar. E a fidelidade de Deus é prova da história de José e como Deus honrou a vida dele, porque ele sempre honrou a Deus, né? Como Deus transformou a vida dele para todo um propósito. E aí, no final da história, vocês sabem, o Egito teve o mantimento necessário, e aí ele reviu os irmãos dele, todos foram morar no Egito com ele, né? E aí ele teve um outro irmão que ele conheceu, que era também filho de Jacó com Raquel, que foi Benjamim, e todos foram morar no Egito, menos a mãezinha dele, que já não estava mais viva. E como que é as coisas, né? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não importa o transcorrer da história, a gente sabe que se nós confiarmos, nós veremos lá na frente o propósito de Deus para a nossa vida, mesmo que nós não consigamos ver no hoje. E aí eu vou ler um pouquinho aqui, eu vou ler um versículo aqui só para a gente finalizar, falando da importância de Deus em primeiro lugar.
está em Mateus 6,33, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Fidelidade a Deus, primeiro Deus na nossa vida. E é que só estendem o capítulo 34, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal, Deus proverá tudo. Mas acima de tudo, que nós possamos nos espelhar na história de José e sermos fiéis a Deus, independente das circunstâncias. Colocar sempre Deus em primeiro lugar. E com o tempo ele vai encaixando as coisas e nós lá na frente veremos o porquê de tantas coisas assim que às vezes ele permitiu, que foi para o nosso crescimento, para um bem muito maior. Lembrando que Deus ele quer nos ver felizes aqui na Terra, mas tudo faz parte de um plano, um processo que Deus ele espera muito a nossa salvação, na verdade, né? Deus dá a mim e a você a oportunidade de salvação, porque Deus não nos criou só para essa terra, Ele nos criou para sermos eternos, para nos dar a vida eterna de presente quando Ele morreu naquela cruz por mim e por você, que nós possamos aceitar esse sacrifício, aceitar a sua salvação, que nós possamos sempre colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e termos a fidelidade a esse Deus tão maravilhoso. Essa foi a nossa meditação de hoje. Que Deus abençoe você, um bom final de semana e que nós possamos refletir sobre isso. Deus te abençoe, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, Deus abençoe.